Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem são os novatos da seleção brasileira convocados por Tite? Pedro e Everton Ribeiro estão de volta. E as ausências de Daniel Alves, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus significam o quê? Eu vou te contar a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, falta muito pouco, a lista tá quase fechada, são 72 dias para a Copa do Mundo no Catar e o técnico Tite fez a sua convocação nesta sexta-feira para 2 amistosos contra Gana e Tunísia no mês de setembro, agora nos dias 23 e 27 de setembro, que serão realizados jogos que serão realizados na França. São os últimos jogos antes da lista definitiva. E isso é muito importante, porque trata-se do último grande teste. O Brasil já classificado, obviamente, né, para a Copa do Mundo, tem agora esses amistosos para que o técnico Tite faça os seus últimos ajustes. E como está afunilando, algumas questões elas já estão se resolvendo por si. Uma delas é uma tremenda infelicidade, uma tristeza absoluta com a lesão gravíssima que sofreu Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que estava com o pé na Copa do Mundo. Eu acho até que havia uma dúvida aí realmente estabelecida entre ele e o Alex Telles, mas essa dúvida ela foi, infelizmente, sanada dessa forma. Com a lesão do Arana, que o Tite já telefonou para ele, enfim, conversou com o jogador, não deve ser fácil, ele vinha vivendo uma expectativa muito grande de estar na Copa. Agora, eu acho que a lateral esquerda está definida. Alexandro e Alex Telles devem representar o Brasil no Mundial. Mas tem outras situações que ainda geram dúvida e que a gente vai precisar acompanhar tanto nesses amistosos quanto no momento técnico desses jogadores pelos seus clubes até o momento da lista oficial. Vamos lá com a convocação, porque tem algumas surpresas, algumas novidades, para a gente tentar entender o que o Tite pensou e a sua comissão técnica para convocar esses jogadores. Trio de goleiros, passaporte carimbado, já garantidos na Copa, Alisson, Ederson e o Everton. A gente já sabe que são esses três os goleiros efetivos. E aí vamos para a defesa. A gente sabe que a dupla titular do Tite é Thiago Silva e Marquinhos. O Militão também vai, até por conta da lateral direita. O Tite convocou apenas o Danilo nessa convocação, e não só por conta dessa convocação. A gente sabe que o Militão, a origem dele é na lateral. Então o Tite gosta muito de jogadores polivalentes, que façam mais de uma função. É o caso do Militão. Então ele está garantido também, até pelo momento técnico dele no Real Madrid, junto desses dois já confirmados, Thiago Silva e Marquinhos. Falta uma vaga. E essa uma vaga, ela tá entre o Magalhães, o Lucas Veríssimo, que está sendo observado, o Rodrigo Caio, que sofreu com lesões, o Nino do Fluminense, o Léo Ortiz do Bragantino, o Felipe do Atlético de Madrid. Todos esses jogadores estão concorrendo com esses dois que foram chamados nessa oportunidade. Bremer, da Juventus, e Ibáñez da Roma, da Itália. São dois brasileiros que foram revelados e muito jovens, muito prematuramente foram vendidos para o futebol italiano. O Bremer, quem é o Bremer? É um baiano de 25 anos que chegou a jogar na base do São Paulo, mas foi revelado pelo Atlético Mineiro e foi vendido ao Torino. Foi vendido ao Torino da Itália por 5,5 milhões de euros. Isso em 2018, se eu não me engano. Só que depois ele foi comprado pela Juventus por 41 milhões de euros. Pelo Torino, ele foi o melhor defensor do campeonato italiano e a gente sabe que o campeonato italiano é um campeonato que exige muito. O Bremer é um jogador muito forte fisicamente, ele tem 1,88 de altura e é um touro, né? Ele tem uma força física muito forte e tem se destacado num futebol onde a exigência ela é muito grande, especialmente no aspecto defensivo. Esse é o Bremer, da Juve, da Itália. Também na Itália, o Ibáñez, que é filho de mãe uruguaia, pai brasileiro, ele é gaúcho de Canela, no Rio Grande do Sul, mas acabou sendo levado muito jovem para Xerém, base do Fluminense, onde se profissionalizou, chegou a defender a seleção em categorias de base
e foi vendido para a Atalanta por 4 milhões de euros, depois comprado pela Roma de José Mourinho por 10 milhões de euros, onde se firmou. Ele tem 24 anos, na verdade ele faz 24 anos agora no final do ano, tem 1,86. Eles têm características diferentes. O Bremer é um jogador muito mais forte e o Ibáñez é um jogador mais veloz, mais ágil, mais esguio, com muita velocidade. Então são dois jogadores que o Tite e a sua comissão têm observado e que chegam agora nessa convocação, numa reta final, disputando essa vaga que ainda está em aberto, que eu acho que o Magalhães ainda está na frente, mas pelo visto a concorrência é muito grande por essa quarta vaga entre os defensores. Vamos para a lateral direita, como eu falei, a ausência sentida no sentido de ser um cara de confiança dessa comissão técnica e que surpreende, que é o caso do Daniel Alves. O Daniel chegou no Pumas do México recentemente para poder ajudar, para poder atuar, para poder ter um clube e tudo mais. Teve alguns problemas de saúde que dificultaram a sua performance, segundo o próprio Tite, e ele não está no seu melhor momento, na sua melhor condição física nem técnica para poder ser convocado. Isso eu acho que é um indicativo importante. O Tite leva só o Danilo na lateral direita, entre os laterais, e o Alexandro e o Alex Telles na lateral esquerda. Lateral esquerda, para mim, tá garantida, tá definida. E o Danilo, como eu expliquei, pelo caso do Militão, isso o Tite também explicou, fazer a lateral e, no caso, na opinião dele, não é nenhuma improvisação. É um jogador que atua por essa função, então ele optou por levar só o Danilo. Mas significa que o Daniel tá fora da Copa? Não, eu não acho que significa que ele já esteja fora da Copa, mas eu acho que é um indicativo importante ele não estar nesta lista. Porque o Daniel já é um cara veterano, que não vem de momentos técnicos recentes, né? Nesse retorno dele ao Barcelona ele não conseguiu corresponder, tanto que acabou sendo liberado. Ele ficou sem clube durante um tempo, acertou com o Pumas do México exatamente para poder ter um clube, também não tem conseguido jogar bem, e eu acho que se até o momento da lista definitiva ele não tiver numa condição ideal, talvez o Daniel acabe caindo. Eu sei que ele tem sido convocado, inclusive, muito mais pelo seu aspecto de capitania, de liderança, mas daqui a pouco ele vai acabar perdendo espaço. Então, olho nesses próximos momentos técnicos do Daniel Alves, que pode ser digamos, uma ausência importante para a Copa do Mundo, inclusive. Meio de campo, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá e Everton Ribeiro. Todos esses nomes aqui, para mim, garantidos até o Everton Ribeiro. E aí vem essa também mais uma dúvida, mais uma incógnita. O Everton Ribeiro que está jogando de forma brilhante no Flamengo. O nível técnico do Flamengo tem ajudado alguns jogadores. E o Everton Ribeiro voltou a atuar daquela forma que a gente já tem visto e acompanhado nas últimas temporadas. E ele concorre, na minha opinião, com o Felipe Coutinho. E por isso o Felipe Coutinho não retornou nessa lista. É um jogador... O Coutinho, que o Tite e a sua comissão já conhecem, já sabem do seu potencial e em termos de características houve aqui a, digamos, valorização do Everton Ribeiro pelo momento técnico dele. E para mim há uma concorrência estabelecida. Hoje, inclusive, com uma vantagem para o Everton Ribeiro pelo momento técnico coletivo também do Flamengo e ele acaba potencializando o seu individual. Vamos para frente. E aqui muito mais opções, né? O Tite ganhou exatamente com uma lista de 26 jogadores. Mesmo assim, a gente tem algumas lacunas. Vamos lá, Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, Antony, que voltou a ser convocado, agora chegando no Manchester United, na última convocação ele estava machucado, e agora a gente começa a funilar. Richarlison, que também se ausentou em algumas convocações, volta agora, e a gente sabe como é um cara da confiança do Tite também. Matheus Cunha, Roberto Firmino e o Pedro. Vamos lá. Sem Martinelli e sem Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, a principal ausência, pelo que ele tem feito na chegada dele ao Arsenal, né? Fazendo muitos gols, voltando a ser um artilheiro, num momento técnico muito bom, mas aqui o meu raciocínio é de que o Tite já conhece o Gabriel Jesus, confia no Gabriel Jesus e que para mim ele está garantido na Copa. E que essa última convocação ela surge como um vestibular para que esses jogadores eles recebam uma última chance e façam um último teste para ver se eles conseguem um espaço, que é o caso do Firmino, especialmente do Matheus Cunha. Os outros eu acho que estão garantidos, inclusive o Pedro, que era um clamor popular pela característica dele, pelo que ele vem fazendo no futebol brasileiro e como o Tite mesmo vinha dizendo, por ser um jogador que quando você precisa enfrentar defesas fechadas e você precisar de um 9 no estilo do Pedro, que segura zagueiro, que faz pivô, que ataca a bola aérea e que ainda assim sabe jogar com os pés pela qualidade que ele tem, você não tem um jogador desse no elenco. Ele é um pouco mais
digamos, Richarlison do que qualquer outro, talvez. E mesmo assim eu ainda acho que o Pedro tem uma característica rara que nenhum outro tem. Porque o Tite até explicou, o Richarlison gosta da bola na frente. Apesar de ser um 9, também de jogar pelo lado, ele gosta da bola na frente, de atacar o espaço. O Pedro, ele faz todo tipo de jogada que um centroavante pode fazer. Então, para mim, isso o diferencia. A partir de agora, dia 21 de outubro, a CBF envia uma lista de 55 nomes para a FIFA, uma lista prévia, e no dia 7 de novembro, a lista oficial. Depois, dia 14, a apresentação dos jogadores em Turim, na Itália, dia 19, a viagem para Doha, no Catar, dia 20 a 23 treinamentos e dia 24 a estreia diante da Sérvia. Esse é o calendário do Brasil a partir de agora e eu pergunto a você se faltou alguém nessa lista, se tem alguma convocação indevida e se tem algo a acrescentar. Eu só posso valorizar, embora um questionamento ou outro, de que o Tite e a sua comissão tenham chegado a 50 nomes nesse último ciclo. Todos foram observados, os momentos técnicos foram valorizados, na minha opinião. A gente pode discutir se o Scarpa não merecia no lugar do Everton Ribeiro, o Rafael Veiga em outro momento, o Dudu pelo que vem jogando e sua regularidade, mas eu acho que são poucos os questionamentos diante de uma análise e observação muito bem feita por parte dessa comissão técnica. Agora o que resta é a gente acompanhar e torcer. Comenta aqui o que vocês acharam da convocação, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!